Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde em paz. Vamos conversar um pouco nessa hora com vocês, trabalhadores espíritas, conosco, trabalhadores espíritas, dentro dessa proposta nossa, de todos nós, de servirmos à causa espírita, servirmos ao Cristo. Trabalhamos, cada um da sua maneira, cada um do seu modo, trabalhamos para o Cristo. E essa fala de Jesus, ela foi justamente direcionada aos seus discípulos. Ele estava com todos os discípulos e seguidores, inclusive os apóstolos, e ele abre o sermão, que é o Sermão do Monte, falando para os discípulos, depois falando para a multidão. Para a multidão ele fala da solicitude pela vida, fala dos juízos temerários, fala sobre a lei, e para os discípulos ele fala de uma forma mais específica sobre o trabalho deles. E aí diz Jesus nesse momento do sermão: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Da mesma forma que ele diz, brilhe a vossa luz, ele segue dizendo: se a luz que há em ti for trevas, quão grande serão essas trevas? O que Jesus diz? Ele pede para que as pessoas façam para os seus discípulos fazerem aquilo que lhes era esperado. Ele não diz que coloquemos a luz, que criemos a luz. Ele só diz que brilhemos, façamos brilhar essa luz, porque essa luz já existe em nós. Todos nós já a temos. O que ele quer dizer é que ela precisa ser colocada a serviço. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Não é para um brilho pessoal, não é para um brilho próprio, é um brilho que precisa atingir as outras pessoas. Brilhe a vossa luz diante dos homens, mas não só diante dos homens. Ele dá um propósito para que essa luz faça-se por brilhar. Ele diz para que vejam as vossas boas obras, mostrando-nos que as obras boas, as obras não podem ficar escondidas, porque se o bem não é mostrado, ele não é percebido. Então diz o Cristo, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Ou seja, a linha que vai dividir enxergar as boas obras ou enxergar o obreiro é muito tênue, é fina. E aí está o risco. Por isso muitas vezes optamos em não mostrar as obras, porque acabamos por nos mostrar. E a fala do Cristo não é para que nos mostremos, para que mostremos as boas obras, para que elas fiquem em evidência, porque ele acrescenta: ninguém acende uma lamparina, uma candeia, para colocar debaixo do alqueire, mas para colocá-la no velador, para que ilumine a todos que estão na casa. Ninguém esconde uma cidade erigida no alto do monte. Então, mostrando que aqueles discípulos, os seus apóstolos em especial, teriam que trabalhar, teriam que mostrar aquilo para o qual eles foram preparados, levar a mensagem de Cristo. E que não poderia esse conhecimento que eles auferiram, imaginemos, nós nos encantamos lendo aquilo que foi escrito, e os apóstolos conviveram com Cristo com muitas outras coisas que não
não estão escritas, como diz o evangelista João. Se todas as coisas que o Cristo nos ensinou fossem escritas, livro nenhum na terra caberia. Então imaginemos que depois das suas falas, tinham aquelas conversas em reservado. O que eles não aprenderam disso? Então, quando Jesus pedia isso, é para que colocasse a serviço dos demais tudo aquilo que eles sabiam, tudo aquilo que eles aprenderam, tudo aquilo que o Cristo exemplificou para eles. Por isso, uma certa exigência em tese: brilhe na vossa luz. E o que fazer hoje os trabalhadores da causa espírita para brilhar essa luz? O Espírito Emmanuel, ele nos fala o êxito dos esforços do plano superior em favor do cristianismo redivivo na Terra não depende da quantidade de trabalhadores que buscam, mas da qualidade daqueles que militam em suas fileiras. Então nós estamos observando um aspecto não quantitativo, mas qualitativo. Os apóstolos foram 12, quantitativamente pequenos, qualitativamente grandes. E é isso que o Espírito Emmanuel nos diz quando ele chama a atenção para que os esforços do plano superior surtam efeito, para que os esforços do plano superior não fiquem perdidos. Então ele deixa claro que não depende da quantidade das pessoas, da quantidade dos que o buscam, mas da qualidade dos que trabalham nessa fileira, na fileira do cristianismo redivivo, na fileira das hostes espíritas. Temos, e é, o Espiritismo como consolador prometido. E eu sempre me faço essa pergunta. Sendo, repito, mas sendo o consolador prometido, por que os espíritas, em maioria, não estão consolados? É o consolador prometido. E por que os trabalhadores, em maioria, não estão consolados? Por que as pessoas, muitas vezes, têm o acesso, o conhecimento ao ensinamento espírita, mas não se consolam? Por que sofremos as mesmas agruras dos que não têm o conhecimento da realidade espiritual? Por que nos atabalhoamos com o dia a dia? Por que a crença na imortalidade não nos faz viver de forma tal, sentindo-nos imortais? Por que a reencarnação, que é uma verdade, não é utilizada por nós, os pais, as mães, na educação dos nossos filhos? Por que usamos os métodos educacionais de escolas unicistas? Porque, se é o Consolador prometido, precisaríamos introjetar essa verdade para poder vivenciá-la. E da mesma forma, quando Jesus nos conta a parábola do semeador, ele chama a atenção para uma interrogação: por que a semente não germinou? Todos nós conhecemos a parábola. Aquele que semeia saiu a semear. Kardec escreve e fomenta essa parábola no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu apenas no caminho. E vieram as aves do céu e as comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso. E por não haver solo profundo, a semente germinou, mas veio o sol e logo secou. Outra parte da semente caiu no meio de espinheiros. E crescendo a semente com os espinheiros, estes a sufocaram e ela não frutificou. Outra parte caiu em terra boa. E ali germinou, cresceu e frutificou, dando frutos 60 por 1, 30 por 1, 100 por 1.
Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Essa parábola, ela nos leva a refletir da mesma forma que a pergunta é: por que a semente não germina em todos os solos? Por que o conhecimento espírita não germina em todos os solos? Jesus explicou essa parábola sobre o prisma do ouvinte. Mas nós temos outro prisma para se observar essa parábola. Quando ele a explica para os apóstolos, ele a explica pela visão, pela ótica daquele que estava ouvindo. Mas se nós observarmos, para responder a essa questão, por que a semente não germina, nós temos 3 elementos nessa parábola. E a explicação para a não germinação só pode estar nesses 3 elementos. Quais elementos nós temos na parábola? Jesus disse que era semente, e ele disse que a semente simbolizava a palavra, simbolizava o ensino, o ensinamento era a semente. O solo era o público, aqueles que ouviam. E o semeador era aqueles que pregavam, que ensinavam. Assim ele qualifica os símbolos da parábola. Pelo prisma desses 3 elementos, por que a semente não germina? Por ineficiência de qual dos elementos? Da própria semente? Daquele que ouve? Ou daquele que ensina? Olhemos pelo prisma da semente, do ensinamento, somente com os elementos da parábola. O ensinamento era ruim? A semente era ruim? Pensemos. Ela cai em terras, em estrada. É local propício para a semeadura? Não. Mas pode-se dizer que a semente era ruim? Não, porque ela serviu de alimento. Pássaros dos céus a comer. Então ela não tinha um elemento ruim. Naquele momento ela caiu no solo, o solo não era propício, era uma estrada, mas ela chamou a atenção dos pássaros. E os pássaros vêm e comem, mostrando que ela cumpriu uma das suas finalidades: alimento. A outra parte caiu em terreno pedregoso. E o que diz a parábola? E logo germinou. Então a semente era boa, ela germinou. O fator de germinação dela era bom, ela germina. E por que ela não cresce? Diz a parábola que, por ter pouca terra, ela secou. Então a semente não era ruim, aquela parte que caiu em terreno pedregoso, porque ela germina, ela só não cresce. Mas não cresce por falta de solo, por falta de terra. A parte que caiu entre os espinhos era ruim? Não. Porque lá, diz a parábola, ela germina e cresce. Só que os espinhos eram em número maior. E abafaram a semente. E abafaram o crescimento. Então também essa semente não era ruim, essa parte que caiu entre os espinheiros. E a parte que caiu no solo bom, não há dúvida, a própria parábola diz que rendeu. Ela germinou, cresceu, frutificou e rendeu frutos. 30, 60 e 100 por um. Deu frutos. Então não há dúvida que ela era boa. Ou seja, o ensinamento que nos foi trazido pelo Cristo era ruim? Não. Ele pode ter sido não aproveitado, mas ele por si não era ruim. Ele pode ter sido abafado, mas não era ruim. O ensinamento espírita é ruim? Não. Ele pode ser desprezado, ele pode ser abafado pelos nossos personalismos, mas ele não é ruim. Se concluímos que a semente não era ruim, sobram 2 elementos para que possa explicar por que esse fruto não aconteceu. Já entendemos que o ensinamento é perfeito, já entendemos que a semente era perfeita.
Então, quais são os outros dois elementos que sobram nessa parábola? O solo e aquele que semeia. O solo. Podemos dizer que o solo estrada é ruim? Não. Ele é tão bom que serve para a estrada, mas ele serve para a estrada. Ele não serve para semear tudo. Então, na parábola, não podemos dizer que esse solo é ruim. Ele era um solo ideal para servir de estrada. Solo com espinheiros era ruim? Solo pedregoso. A semente que caiu no solo pedregoso, ela não germina? Se germina, é porque a qualidade do solo era boa. Só faltava quantidade de solo. Mas a qualidade do solo era boa. O ensino que cai ao ouvinte, esse ouvinte é bom. Esse ouvinte tem potencial. Falta ali quantidade. Mas potencial ele tem. Bondade ele tem. Possibilidade de crescimento ele tem. Faltou apenas quantidade. Então o solo da parábola das pedras não era ruim. Se fosse ruim, a semente não germinava. Ela só não cresce, ela só não frutifica. O solo espinheiros era ruim? Tanto não era que cresceram espinhos e cresceu a semente. Nesse solo a semente germina, cresce, ela só não frutifica. Porque houve outro elemento que cresceu mais. Ou seja, o solo é fértil. As pessoas são ávidas pelo conhecimento e absorvem aquilo que mais for indicado, mais for dado. Então também o solo era ruim. E o solo em que a semente cresce e frutifica, era ruim? Não. Eles só não eram iguais, porque um gera 30, o outro 60, o outro 100, por cada semente plantada. Mostrando que o ouvinte reage de forma diferente, aprende de maneira diferente, age de forma diferente. Então nós percebemos que os elementos semente e solo não são responsáveis pelo não crescimento dessa semente, pela não frutificação dessa semente. Dos três elementos, qual sobrou? Aquele que semeia. Por exclusão, aquele que semeia foi o responsável pela não frutificação da semente. Primeiro, pela inobservância. Não se coloca a semente senão em solos próprios para isso. E ele joga na estrada. Estrada não é lugar para a semente. No livro dos Médiuns, capítulo 3, nós temos uma pergunta feita a Kardec ao Espírito Salomício, que é dizendo: é justo, é lícito convencer o incrédulo obstinado? E esse Espírito responde para Kardec: depende da natureza da incredulidade. Aquele que não está convencido pelos fatos e pela razão, a incredulidade é uma prova pela qual deverá passar. Buscar primeiro as almas de bom ânimo, que são muito maior do que imaginais, e deixar esses outros, por conta da providência, que os trará até a vossa causa. Na linguagem nossa, mineira, bater em ferro frio. Essa é a semente que foi colocada na estrada. Inobservância. Jesus não levava o ensino para todos. Ele levava para todos que estavam abertos a ele. Tanto que na passagem da mulher cananeia, essa mulher, capítulo 15 do Evangelho de Mateus, essa mulher grita: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, que minha filha jaz em casa. E os apóstolos, incomodados com o grito da mulher, dizem para Jesus: Senhor, essa mulher nos incomoda, vamos despedi-la. E Jesus diz: não, deixai que eu mesmo a despeço. E chega-se a ela e diz o Cristo: mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Não convém dar aos cachorrinhos as comidas que caem das mesas dos senhores.
Em outras palavras, mulher, eu não vim para falar com vocês, os povos cananeus, que não conhecem a lei. Vocês ainda não precisam disso. Vocês estão fazendo em conformidade com o que vocês sabem. Agora, esse povo que ele chamou de ovelha desgarrada de Israel, é o povo que tinha pleno conhecimento da lei e não a vivia, e não a cumpria. Lembremos de Emmanuel, abrindo parênteses, dos povos israelitas, advindos da migração capelina. Conhecimento da lei, conhecimento de Deus e a não prática. Então Jesus diz a essa mulher: eu não vim trazer para você esse ensino porque você ainda não vai entender. Eu trouxe para esses que conhecem, mas não estão vivendo. Não vim senão para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Não convém dar aos cachorrinhos a comida dos seus senhores. Por que cachorrinhos e senhores? Porque assim que eram tratados na linguagem judaica os povos chamados gentílicos, que eram chamados povos menores, cananeus, filisteus, todos eles eram chamados povos menores, sírios, todos eles. E essa mulher vira-se para Jesus e diz o seguinte: Senhor, até mesmo os cachorrinhos comem as comidas que caem da mesa dos seus senhores. As palavras, ela diz a ele: Senhor, o senhor está enganado. Eu não estou pedindo o que o senhor ensina para eles. Eu me contento com o que eles estão desprezando. E aí Jesus disse para ela: mulher, grande é a tua fé, vai e tua filha está curada. Em outras palavras, você mostrou que tem condições de entender o que eu vim ensinar. E passou a ensinar. Então a semente, ela não é jogada, ela tem que ser plantada. Em todos aqueles que buscam, em todos aqueles que se abrem. A doutrina espírita não usa de elementos proselitistas. Ela não se impõe. Ela não é obrigada a ninguém. Ela é exposta. E aqueles que precisam, e aqueles que buscam, e aqueles que se abrem, são aqueles que se aproximam. E são aqueles que precisam ser olhados. A semente que foi colocada, jogada, caída, no solo pedregoso. Faltou o que naquele solo pedregoso? Quantidade de... Se aquele que colocou a semente entendesse isso, ele colocaria mais terra também. E se ele tivesse colocado mais terra, a semente teria frutificado. Faltou cuidado. Faltou o esforço. Faltou o preparo. Para conhecer o solo no qual se vai semear. E conhecendo o solo no qual se vai semear, tem-se os instrumentos necessários para o êxito da tarefa. Preparo. A semente que foi colocada, que caiu no solo espinhoso, carregado de espinhos. Ali não foi falta de terra, foi excesso de espinhos. Precisaria então que aquele que semeou fizesse o quê? Tirasse os espinhos, limpasse o terreno, para que pudesse ter êxito na frutificação daquela semente. Então percebe-se nessa parábola, para responder por que a semente não frutifica em todos os solos, pela falta de esforço daquele que semeia. E é interessante que a parábola, embora algumas vezes traduzidas dessa forma, ela não está escrita originalmente dessa forma. Não é o semeador que saiu para semear, é aquele que semeia, saiu para semear. Semeador e aquele que semeia são pessoas distintas. Semeador é profissão, aquele que semeia é opção. O faz pela vontade. Pintor é uma profissão, aquele que pinta é uma opção. Pedreiro é uma profissão, aquele que constrói é uma opção. Então não é um semeador, não é um profissional, é um vocacional. Por isso Jesus dizer, aquele que semeia, ele não disse o semeador, porque ele não estava tratando com pessoas que eram doutores da lei por opção, por profissão. Ele estava trabalhando com discípulos que eram pessoas comuns, que exerceriam uma vontade, uma liberalidade,
Um voluntariado. E ele então ensinava para esse, dizendo que, embora fossem livres para fazer, era opção, precisavam saber fazer, para fazer bem feito, porque senão não teria fruto. E observemos que aquele que semeia, na parábola tem um verbo. Aquele que semeia saiu para semear. Ele não semeou no lugar que ele estava, ele saiu. O sair significa esforço, significa mobilidade, significa não acomodação. E Padre Antônio Vieira, no século XVI, quando faz a análise dessa parábola, que é o chamado Sermão da 60ª, um dos mais belos sermões de Padre Antônio Vieira, ele vai dizer que há uma diferença entre aquele que semeia e sai e aquele que semeia e fica. E ele faz um trocadilho. Ele diz: há semeadores de passos, com 2 S's, e há semeador de passo, com C cedilha. Passo com C cedilha é a área da igreja, é a área do prédio. Passos, com 2 S's, é o caminhar. Então ele diz que aqueles que semeiam ao longe têm mais passos, e o que semeia de perto e não sai do lugar tem apenas um passo. E quando da colheita, há que se medir o fruto, mas há que se contar os passos, ou seja, os esforços, o empenho. Ele fala: o semeador de cá, porque esse sermão ele faz em Portugal, os semeadores de cá têm passo. Os semeadores de lá, os que foram para as colônias, foram para a África, terão passos. Porque os de lá não se acomodam com aqueles que vêm, se ocupam em ir àqueles que precisam. É o mais belo sermão de Antônio Vieira. E ele vai dizer que aquele que sai, o verbo está no passado, porque quem semeia só semeia para frente. Ele não volta. Saiu. E diz que o semeador saiu, mas não diz que ele voltou. Porque aquele que semeia só vai para frente. Como disse o Cristo: aquele que põe a mão na charrua e olha para trás, não é digno de lhe servir. Olha sempre o que falta a ser feito, não o que já foi feito. Porque é preciso levar a luz e não se contentar só com onde ela já está brilhando. Eu sugiro que leiam o Sermão da 60ª e vejam a beleza das interpretações de Antônio Vieira. Não só esse, Sermão de Santo Antônio, Sermão contra as armas holandesas no Maranhão. Leiam e vocês verão o primeiro estudioso do Evangelho miudinho, do Evangelho minucioso, chamado Antônio Vieira. E ele chama a atenção justamente para os pregadores, para que entendam que a semente que eles pregam é boa, que as pessoas que ouvem são potencialmente boas, mas depende da qualidade daquele que está fazendo o esforço para a semeadura. E nós não somos semeadores, os trabalhadores espíritas. Todos nós somos aqueles que semeamos, porque ninguém é profissional, ninguém é presidente de centro, ninguém é trabalhador de centro por profissão, é por opção. Mas o fato de ser opcional, o fato de ser voluntário, não me tira a obrigação de fazer sempre melhor. E não tira o direito daquele que busca de receber sempre melhor. Então o que nos cabe fazer? Preparar-nos. Estarmos sempre dispostos. O servidor, o trabalhador do Cristo, se olharmos as passagens dos Evangelhos, eles sempre estavam prontos. Não no sentido de preparados, prontos no sentido de dispostos. Ananias, ele é acordado numa madrugada. Diz o texto do Atos dos Apóstolos que Ananias estava dormindo e o Senhor em sonho lhe aparece e o chama: Ananias. E prontamente ele responde: eis-me aqui, Senhor.
Imaginemos a cena. 5 horas da manhã. Garoto. Domingo. E vem Jesus em sonho meu, e fala assim: Simão, agora não. 5 horas. Me ajuda aí. 6 horas conta comigo, mas Senhor, eu trabalhei até a 1. Mas Ananias disse o quê? Eis-me aqui. Disponibilidade plena. Disposição constante. Eis-me aqui. Maria. Aparece-lhe, aspas, o anjo Gabriel, exalta, diz a ela da sua missão, e o que ela diz ao anjo? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a sua vontade. Disposição plena. Chega Jesus para Pedro e André, pescando. Joga fora tuas redes, pois farei de ti, pescador de homens. E Pedro seguiu. Disposição plena. Mateus, ainda levita, sentado na banca cobrando impostos. Passa Jesus e diz: levanta e segue-me. Ele seguiu. Pronto e disposto. E assim foi com Natanael, e assim foi com Bartolomeu, assim foi com João, assim foi com os Judas, os 2, assim foi com os 12. Com cada um deles. Prontos para servir. A mesma coisa aconteceu com Zaqueu. Bastou que ele se mostrasse ao Cristo e mostrasse a vontade de servir. Quando ele disse: Senhor, seguirei-te. Se defraudei alguém, irei repor em dobro. E Jesus disse: desce. Ele estava lá. Hoje me convém jantar contigo. Hoje me convém. Antes não convinha. Mas você mostrou que convém. E ele recebe o Cristo e segue. Assim aconteceu com Paulo. Perseguidor. Não perseguidor do Cristo. Defensor daquilo que ele conhecia. A lei de Moisés. Tanto era que Estevão, agonizando, diz para Abigail: não condene Paulo. Ele defende a Moisés, que é a quem ele conhece. Quando ele conhecer a Jesus, ele também o defenderá. E quando Paulo encontra com Cristo no caminho para Damasco, literalmente cai do cavalo, caído no chão, escuta a voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz diz: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E qual foi a resposta de Paulo? O que queres que eu faça? Ou seja, estou aqui pronto para seguir. Fazia desse jeito, já sei como é mais. Não ficou com meias palavras, não ficou dizendo: Senhor, me desculpa, né, foi mal. Releva aí. Ele não disse isso. Simplesmente entendeu que estava fazendo um caminhada e perguntou: qual caminho que é para eu seguir? E foi seguir. Essa é a característica dos semeadores de passos. Os que caminham, os que vão, os que não se desanimam, apesar das dificuldades. E os trabalhadores espíritas estamos arregimentados por opção na causa espírita, através do movimento espírita, fazemos esse trabalho de divulgação, não de proselitismo. Mas muitas vezes o movimento espírita se descola do próprio pensamento espírita, em função das pessoas, por falta da qualidade daqueles que o buscam, o espiritismo. Tanto é que o espírito Viana de Carvalho, no livro Sementeira da Fraternidade, ele escreve: o movimento espírita cresce e se propaga, mas a doutrina espírita permanece ignorada, quando não adulterada, na maioria dos seus postulados, ressalvadas as incontáveis exceções. Assim ele escreve. Vejam que profundidade. O movimento espírita cresce e se propaga, mas a doutrina espírita
permanece ignorada. Quando não, adulterada na maioria dos seus postulados. Por quê? Porque aquele que semeia, ou seja, os trabalhadores, não mostram as boas obras, mostram-se a si mesmos. O personalismo, o espiritismo, a moda. A moda de um, a moda de outro. Sem a mínima congruência com o próprio ensinamento. Isso aconteceu com o cristianismo. De tal forma que o poeta libanês, Gibran Khalil Gibran, muçulmano, fez uma leitura perfeita do cristianismo que ele via. E no livro Areia e Espuma, ele faz a seguinte escrita: uma vez a cada 100 anos, Jesus de Nazaré se encontra com Jesus dos cristãos nas montanhas do Líbano. E após conversarem longamente, Jesus de Nazaré diz para Jesus dos cristãos: meu amigo, eu receio que nunca chegaremos a nos concordar. E vai embora e aguarda mais 100 anos para um novo diálogo. Veja como ele capta a essência desvirtuada pelas pessoas. E pode acontecer a mesma coisa se não nos atentarmos para o Espiritismo, para os seus ensinos, para trabalhar nessa causa espírita, para brilhar essa luz não pessoal, mas pela pessoa. Nós temos que ter aquele espírito joanino de João o Batista. Quando ele atende a Jesus lá no Jordão, Jesus saindo, João observando o Cristo, João vira-se para os seus 2 discípulos, que eram André e Tiago, que depois passaram a ser discípulos de Jesus, Tiago, irmão de João, o evangelista, e André, irmão de Pedro. João Batista se vira para esses dois discípulos e diz o seguinte, olhando para Jesus: é necessário que eu me diminua e ele cresça. Veja o senso de lugar certo. João era conhecido como o próprio Messias, era confundido como o Messias, pregava com eloquência, com firmeza, até com dureza. Que João entendeu? Se ele, João, continuasse, teria concorrência. E o Cristo era maior do que ele. Um valor maior se chegou. Então João vira-se para os discípulos e diz: é necessário que ele cresça e eu me diminua. E João saiu de cena. Nesse momento João vai acusar Herodes e vai preso. E quando Jesus começa a pregar? Quando ele sabe da prisão de João. Diz o evangelista Marcos: e sabendo Jesus que João estava preso, começou a pregar, dizendo: arrependei-vos e fazei penitência, pois o reino de Deus está próximo. Justa posição. Cada um sabia o que tinha que fazer. Ninguém queria ser maior do que a causa. Nós, os trabalhadores, precisamos olhar para a causa espírita que dizemos professar e defender, ou propagar, melhor dizendo. Nós precisamos olhar para essa causa e dizer, como disse João o Batista: é necessário que ela cresça e eu me diminua. Porque muitas vezes o Espiritismo fica como pano de fundo para aqueles que trabalham na figueira. E eles são a referência, e não mais a própria doutrina. Kardec poderia ter dado o nome de kardecismo, mas ele preferiu dar o nome de espiritismo, para dizer que a doutrina não era dele, era dos espíritos. Por isso ele cria, é um neologismo, ele cria a palavra espiritismo, é criação dele a palavra, não a doutrina. E quando ele a cria, assim ele explica muito bem na introdução primeira do Livro dos Espíritos, são 16 introduções, ele explica por que assim ele fez. Porque ele entendia que essa mensagem, esse ensino era completamente diferente dos que já existiam. Era espiritualista, mas não era igual a todos os ensinos espiritualistas. Ele dizia que se colocasse espiritualismo, ele estava generalizando, porque todo aquele que crê em algo além da matéria é espiritualista. Mas daí crer
na reencarnação, na comunicabilidade, faz grande diferença. Então ele não poderia chamar espiritualismo. O novo espiritualismo ele também não concordou em chamar, porque ele entendia que essa ideia não era nova, ela já existia há muito. E aí então ele manteve o radical da palavra espiritualismo, o spirit, para dizer que é do espírito, e acrescentou o sufixo ismo, que significa, o ismo significa próprio do radical, ou seja, aquilo que vem do radical. E qual é o radical? O espírito. Espiritismo próprio dos espíritos, mostrando que ele é do João, porque ele diminuiu-se para que a causa crescesse, porque ele não quis chamar kardecismo, chamou espiritismo. E optou em não colocar o seu nome nas obras que ele organizou. Preferiu colocar um pseudônimo, um apelido, para que as pessoas adquirissem os livros e os apreciassem pela qualidade do conteúdo, não pelo conhecimento do autor, já que ele, professor Rivaio, era um autor conhecido e respeitado. E quantas vezes o nosso nome está sendo colocado em evidência mais do que a causa que professamos. É esse o chamado para que a luz não seja trevas. Se forem trevas, quão grandes trevas serão, disse Jesus. Para brilhar essa luz, a obra precisa ser mostrada, mas não o obreiro. Mas muitas vezes é o obreiro que se mostra como autor da obra e não como um trabalhador de uma ideia libertadora que nos consola. E esse trabalho nós desenvolvemos no Centro Espírita, em grande maioria. E o que é o Centro Espírita, nos fala Emmanuel, senão a escola da alma. Vários são os objetivos da Casa Espírita. Vários. Mas didaticamente nós poderíamos colocar, não que sejam somente, não se reduzem a isso, 3. Fraternidade é o primeiro objetivo. Instrução é o segundo objetivo. Beneficência é o terceiro objetivo. Fraternidade, como colocado na lâmina anterior, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem do Advento do Espírito de Verdade. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensino. Fraternidade. Família. Lidar com o sentimento. Saber acolher. Saber envolver. Saber orientar. Fraternidade. O amor. Para com os que dividem a tarefa, para aqueles que buscam a doutrina. Como estamos em casa espírita com a ideia do amor, do respeito às pessoas? Dá atenção aos próprios trabalhadores da causa. Como estamos com relação aos outros centros espíritas, às outras casas espíritas? Como estamos nos relacionando com o movimento espírita como um todo? Somos exclusivistas ou não? A doutrina é para ser partilhada ou centrada em um centro só, em uma casa só? Como estamos no interrelacionamento? Como estamos com as outras pessoas, com os nossos companheiros de trabalho? Como estamos com relação às outras pessoas? Como estamos em relação àqueles que não professam? Como estamos em relação àqueles que criticam? Estamos no deixa para lá, na indiferença ou na compreensão? Fraternidade. Que a casa espírita seja um local onde as pessoas ali que ali chegam se sintam bem, se sintam acolhidas, se sintam cuidadas, não por alguém melhor, mas por um companheiro
por um irmão, por um amigo de jornada, que também pode não estar em condições melhores, mas está na condição de quem atende. Como está essa fraternidade? Como para nós soa o amar-nos? Esse é um dos objetivos da casa. Criar esse espírito de amorosidade, de respeitabilidade, de boa convivência. Instrução. Conhecimento é um outro objetivo da casa espírita. A sequência da frase: amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Como é que estão os nossos processos de instrução? Estamos de fato levando o espiritismo ou estamos levando modismos? Estamos levando, me permitam, achismos? Estamos levando personalismo? Kardec se ocupou muito com isso. É parte do projeto espírita de 1862. Quando ele fala dos cursos de espiritismo, que ele chamava de curso regular. Um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver adeptos esclarecidos, diz Kardec. Como está o esclarecimento nas nossas propostas de estudos? Como estão os temas que nós escolhemos para as reuniões da Casa Espírita, as reuniões públicas da Casa Espírita? São temas de puro e simples desenvolvimento intelectual ou temas que levam à aplicabilidade no nosso dia a dia? São demonstrações de conhecimento verbalístico ou de conhecimento prático, de plena utilidade e imediata utilidade? Como estamos nós, os trabalhadores, em relação ao estudo para aprimoramento do nosso conhecimento e aprimoramento nosso para melhor servir? Dona Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, ela escreve: estudar o Espiritismo em sua limpidez cristalina é dever que não nos é lícito postergar, seja qual for a justificativa na qual nos apoiamos. Veja. Quais justificativas nós temos muitas vezes? Há aqueles que dizem: não, mas eu já estou dobrando a serra, já estou no fim da vida. Primeiro, que vida não tem fim. Segundo, que dobrar a serra significa descer. Ah, mas eu já não tenho idade para isso, já estou mais para lá do que para cá. Leva para lá, não tem problema. O espírito benfeitor, Aulus, ele diz assim a André Luiz: numa viagem de 100 léguas, muitos acidentes podem acontecer no derradeiro quilômetro do caminho. Não é o fato de eu já saber muito que quer dizer que eu saiba tudo. Não é o fato de eu já ter vivido muito que significa que eu não preciso aprender mais nada. Porque eu posso ter um percalço lá no finalzinho, por falta de conhecimento, por falta de preparo. Numa viagem de 100 léguas, muitos acidentes podem acontecer no derradeiro quilômetro do caminho. Viajo com toda a segurança 1000 quilômetros e bato o carro na garagem quando chego em casa. Então isso chama a atenção, que não há idade para aprender. E não confundamos vivência com experiência. Vivência é quantitativa, experiência é qualitativa. Vivência é quantas vezes eu fiz a mesma coisa. Experiência é o quanto eu aprendi e transformei as coisas que eu sempre fiz. Eu posso ter pouca vivência e muita experiência. Eu posso ter muita vivência e muita experiência. E eu posso ter muita vivência com pouca experiência, muita experiência com pouca vivência. Não são imprudentes necessariamente, mas precisamos do estudo. Qual a justificativa outra? Ah, eu não tenho tempo, a vida é muito corrida.
A vida nunca corre, nós aqui corremos. Falamos isso ontem, que é um gancho espetacular para viver. Viver no ritmo da própria vida. Mas eu não tenho tempo. Tempo é uma questão de preferência. Eu sempre tenho tempo para aquilo que eu gosto de fazer. Mas eu tenho dificuldade em ler. As letras são muito pequenas. Compra livro de letra grande. E hoje as editoras melhoraram muito isso. Ah, mas eu gosto, esse livro não tem gravura. Compra revista em quadrinhos espírita, porque tem revistas espírita em quadrinhos. Porque senão eu falo que tem quadrinho espírita, é quadrinho não espírita. Quadrinho é quadrinho. Veja. Qual seria a resposta para não estudar? Porque eu não quero. É só isso. E esse objetivo da Casa Espírita do Conhecimento fica relevado. Há um terceiro, quarto, quinto plano. Beneficência é uma das máximas, da doutrina espírita, ou do pensamento espírita. Quando Paulo, em espírito, o apóstolo, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele escreve uma mensagem cujo título é o próprio título do capítulo: Fora da caridade não há salvação. E no final do primeiro parágrafo da sua mensagem, que são só 2 parágrafos, grandes, mas só 2, ele escreve o seguinte: para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. O ficar quieto no seu canto não faz mal para ninguém. Mas se quiser fazer o bem a alguém, precisa ter esforço. Mas não é só esforço. Esforço da vontade. Para se fazer o bem é necessária a ação da vontade, mostrando que o bem que se faz não é por obrigação, é por vontade de fazer. E muito bem escreve Leon Denis no capítulo 24 do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele escreve: quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Quantas vezes nós vamos no efeito manada? Vamos para a campanha do quilo. E aí a pessoa diz: você vai? Claro, eu sou o presidente da casa, se eu não for, o que vão falar de mim? O ato é bom, o motivo não é. O bem é falso. Quando os meus atos são bons e os pensamentos são maus, existe a falsa aparência do bem, dizia Leon Denis. A caridade, ela não é um ato obrigatório, é aquilo que vem do sentimento, da vontade. Caritas, caritatis, significa o quê? Amor. Caridade e amor são as mesmas coisas. É sentimento. Que muito bem foi trabalhado pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, está no capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, não tivesse caridade, eu seria como um sino que tange, ou um metal que retina. Ou seja, eu não faria nada senão apenas reproduzir aquilo que os outros fazem. Precisa ter amor. Ainda que eu doe meus bens para todos e até minhas roupas sejam levadas, se não tiver amor, eu nada faria. A fraternidade, a caridade é o ato de amor, é o impulso da vontade, é o fazer pelo prazer e alegria de servir. Como disse o Cristo: no mundo vós tendes os governadores que vos dirigem, mas não será assim dentre vós. Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva, seja o que mais trabalhe. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir, dizia ele. Esse é o espírito da caridade. Esse é o espírito do objetivo caritativo, beneficente da Casa Espírita.
Servir. E servir pessoalmente. Quando Cristo multiplica os pães, Ele diz aos discípulos: dai a eles, vós mesmos, de comer. Ele não disse assim, chame-os para comer. Ele disse, dai vós mesmos a eles de comer. Vá ao encontro deles e os atenda. Não os chame, vá ao encontro. Porque a caridade, ela exige o esforço, a divina vontade. Vontade de servir, vontade de auxiliar, vontade de dividir aquela angústia do outro, para que torne-se menos pesado o fardo que carrega, mesmo que tenhamos que deixar o nosso de lado por enquanto. Esse é um dos objetivos da casa. E o trabalhador espírita precisa estar imbuído desse objetivo, dessa vontade, desse sentimento, dessa amorosidade. Fazer pela alegria de fazer, e não pela obrigação de algo que se assumiu. Doar-se, dar o melhor de si. E para entendermos mais profundamente o fazer o bem, o brilhar a luz diante dos homens, Jesus não nos dá o indicativo para dizer claramente quando nós estaremos aptos, ou em condições, ou preparados, para mostrar as obras sem se mostrar. Quando, no Sermão do Monte, grafado pelo evangelista Mateus, no capítulo 6 do seu Evangelho, ele escreve sobre a esmola. Tu, quando deres esmola, não faças como fazem os fariseus, que assim fazem em pé nas praças ou nas sinagogas, para serem vistos pelos homens. Eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão direita o que faz a outra. E o Pai que tudo vê em secreto te recompensará. Pensemos na cena, na forma da linguagem, na figura de linguagem que Jesus coloca. Que a tua mão direita não saiba o que faz a outra. O que ele quer dizer com isso? Que o bem que eu faço não pode ser visto. Não foi isso que ele disse. Se esse é o sentido, ele diria que a mão direita do teu próximo não saiba o que faz a tua. Mas de quem são as mãos? Da mesma pessoa. Que a tua mão direita não saiba o que faz a outra. O que ele quer dizer com isso? Que nem a pessoa que faz o bem perceba que está fazendo bem. Porque enquanto eu estiver com a consciência tranquila, porque eu fiz o bem, a minha mão direita está sabendo o que faz a outra. Mas quando fazer o bem for algo tão natural, tão simples, que eu nem me percebo fazendo bem, a minha mão direita não está sabendo o que faz a outra. Dá para mostrar as obras, sem mostrar a si mesmo. Quando fazendo o bem for tão simples, se eu perguntar a vocês quantas vezes vocês respiraram hoje, alguém sabe dizer? Não, só na última hora. Tá bom, os últimos 10 minutos. Quantas vezes o coração pulsou nos últimos minutos, alguém sabe dizer? Quantos passos vocês deram hoje, alguém sabe dizer? Mas se eu perguntar quantas boas ações vocês fizeram hoje, saberão dizer? Não fiz nenhuma. Nenhuma? Estou contando. Zero é número. Ou seja, eu não fiz nenhuma. Não. Fiz uma assim, quando eu estava saindo de casa. A minha mão direita não sabia o que faz a esquerda. Quando o fazer o bem for tratado como tratamos o pulsar do coração, que é vital, o caminhar, o respirar, o piscar, que nem contamos. E quando alguém pergunta, você fala assim, faz assim. Tem a mínima ideia. Quando for fazer o bem, quando fazer o bem for isso, não tem a mínima ideia. A minha mão direita não sabe o que faz a esquerda. Mas enquanto eu quantitativo as ações, enquanto a casa espírita tem estatísticas de quantas pessoas atendeu, ela está
mostrando para a sua mão direita o que faz a outra. Enquanto se preocupa em estatísticas, em triagens, para dizer quem merece e quem não merece, nós estamos com a mão mostrando a outra. Porque ninguém vem com um merecitômetro para eu colocar na testa e dizer merece ou não merece. Há pessoas que não são necessitadas, mas estão com necessidade de ser surpresas. E é muito cômodo eu dizer, você não passou na triagem. É muito cômodo dizer, não, hoje não é dia de distribuir. Jesus, quando multiplicou os pães, ele não disse para os discípulos, distribua só para quem ouviu o sermão. Ele não disse isso. Dai vós mesmos a eles de ouvir. E quantas vezes nós cobramos ingresso para ter acesso a uma sopa? Primeiro precisa escutar o Evangelho. E a pessoa escuta, o estômago roncando. E os minutos passam até a vontade de comer. Pensemos na caridade. Para encerrar, um fato de caridade. Certa vez na nossa casa, em Patrocínio, na casa do caminho, chegou um rapaz, 30 e poucos anos, talvez, jovem, muito jovem, na perspectiva de hoje, todo mundo muito jovem. E ele chegou com um documento do carro na mão, e o carro, e disse o seguinte: olha, eu estou precisando de uma cesta básica para mim. Eu estou necessitando, mas eu não sou necessitado. E eu vou devolver essa cesta para vocês. Eu vou deixar aqui o documento do carro assinado com garantia. E ele disse a sua história. Eu sou pintor, trabalho com pintura de paredes, de casas, autônomo. E eu tive um acidente. E fiquei afastado, e já estou afastado, há mais de 6 meses. E eu não consigo trabalhar. E eu não tenho, disse ele, palavras dele, tá? Embora eu fosse jovem. E eu não tenho INPS. Eu não estou recebendo o seguro-saúde. Eu não sou contribuinte. E eu saí de casa hoje porque meus filhos já não têm o que comer em casa. E o meu filho, os meus filhos eram 2, os meus filhos estavam, isso era próximo ao Natal, os meus filhos querem alguma coisa. Então eu saí de casa dizendo que eu ia ao supermercado para fazer uma compra para a gente comer no Natal. E eu saí com ele. O carro estava estacionado na porta do centro. Um Chevette. 70 e alguma coisa. Devia pesar uns 8 mil quilos só de massa. De tanta reforma que precisava. Aqueles pneus assim já nem eram careca, já estavam no arame. Porque era um instrumento de trabalho dele. Porque lá ele colocava a escada em cima, botava lá as tintas no porta-malas. Era um instrumento de trabalho dele. Pela triagem não passaria. Possui carro. E na hora, nós não tínhamos nada lá no centro. Telefonei para uma amiga, que era especialista em conseguir alimentos, e contei o caso para ela. Pede para esperar um pouquinho, daqui a pouco eu chego aí. Aí passou um tempinho, alguns minutos, chega ela, com um monte de alimentos, cada um numa sacolinha de supermercado. Que era uma cesta básica que tinha na casa. Ela foi no supermercado, pegou os saquinhos, pegou a cesta básica, abriu, colocou no saquinho do supermercado, porque ela queria manter a dignidade da pessoa. Porque ela saiu de casa para ir onde? No supermercado. Então, perante os filhos, ela queria que ele chegasse lá vindo do supermercado, para que não passasse a eles a ansiedade que
o pai mesmo tinha. Sensibilidade. Era muito fácil pegar a cesta básica, bota no carro e leva. Teve sensibilidade. Opa, peraí. A caridade, ela só ergue. Ela não derruba. A caridade mais move. Alguns meses depois, esse senhor pintou a nossa casa. Recebendo por isso, como profissional que ele era. Mas ele disse, não cobra mão de obra. E nós dissemos, pagamos a mão de obra. Ele falou, não cobra mão de obra. Mas não cobrou. Ele não era necessitado. A pessoa estava precisando. E a triagem não deixaria. Fazer o bem. Não há um momento ideal, senão um momento da necessidade. Qual é a maior necessidade? É aquela que nós sentimos na hora. E quem é o maior necessitado? Aquele que passa por ela. Então não cabe a nós fazermos juízos de valor. Cabe a nós servir. Porque nos dizemos trabalhadores do Cristo. Agradeço a paciência de vocês. Peço licença por terminando aqui, eu já vou pegar a estrada, não vou poder ficar até o final, para ter o prazer de ouvir o Roberto. E agradecer pelo convite, pela forma carinhosa com a qual sempre me recebe. Eu já falo cedo, porque é a quarta vez que eu venho aqui, ou quinta, não sei, quinta? Vai ser quinta hoje, né? Eu fico satisfeito, fico feliz, fico agradecido por tudo isso. E como, assim, o mineiro, Deus lhes pague por isso. Que vocês tenham uma vida abençoada, uma bênção que se estenda à família, ao trabalho de vocês e ao trabalho da nossa casa espírita, que é toda e qualquer casa que prega o Evangelho. Que Deus os abençoe. Muito obrigado.